Boa tarde, pessoal. Eu queria começar o painel sobre fusões verticais. Começar o painel agradecendo a Leonor e o Márcio pela organização do evento, pela oportunidade de trazer esse tema para ser debatido com vocês, e agradecer também todos os componentes da mesa por terem vindo até aqui e preparado o material para o nosso debate. Tá? O tema de fusões verticais, como vocês sabem, tem ganhado muita importância não só no Brasil, mas em outras jurisdições. É um tema bastante importante, até porque, por enquanto, ainda não temos um guia que consolida as análises a serem feitas sobre os efeitos concorrenciais sobre ele, e ele também envolve uma presunção de eficiências envolvida numa fusão vertical, que é um tema que tem sido, que durante muito tempo foi muito aceito, mas que mais recentemente tem sido mais debatido e mais desafiado, tanto pela análise econômica, mas também pela própria decisão das autoridades. Então, é um tema que, ainda que tem algum material que já possa ajudar, inclusive a própria análise das autoridades em casos complexos, tem ajudado a consolidar um pouco de jurisprudência, um pouco de parâmetro para as análises dos casos daqui para frente. Ainda tem muito a ser debatido, e é por isso que, junto com a equipe da LCA, a gente propôs esse painel e convidou os palestrantes para fazer esse debate aqui com vocês. Bom, indo então para quem a gente convidou e felizmente aceitaram o nosso convite, eu tenho aqui à minha direita o Daniel O'Brien. Ele é economista e vice-presidente executivo da Compass Lexicon. Ele foi diretor adjunto do Departamento de Economia da FTC e chefe da área de regulação econômica da divisão de trust do DOJ. Também foi professor da Universidade de Michigan e Kelley School of Business e de diversas outras universidades, e participou de diversas apresentações e possui inúmeras publicações sobre defesa da concorrência. E o trabalho dele é muito envolvido sobre a aplicação de teoria econômica e de métodos quantitativos em análise antitrust, tanto fusão quanto condutas unilaterais. Se juntando ao time dos economistas, a gente também tem o Kenis, que é gestor governamental no Ministério da Economia e atualmente é superintendente adjunto do CAD, responsável pelas áreas de atos de concentração e condutas unilaterais, e tem mais de 10 anos de experiência dentro do CAD. Temos também o Eduardo Frade, mestre em Direito pela Universidade de Brasília, professor convidado da FGV Law, e foi superintendente-geral do CAD e hoje é sócio do VMCA. Temos também a Renata Zúculo, que é sócia do Matos Filho e trabalha há muito tempo com diversos casos antitrust, de fusão, aquisição, condutas, e tem larga experiência que vai compartilhar aqui com a gente hoje. Tá? Bom, dando início, então, ao nosso painel, assim como aconteceu nos outros painéis que vocês já tiveram chance de assistir, a gente vai ter algumas questões interativas que vão pautar as perguntas que a gente vai discutir com os panelistas. E a primeira dela é essa que vocês devem ver aí, projetado. Puder projetar? Então, a primeira dela é a grande questão que permeia essa discussão de fusões verticais. Deve haver presunção de eficiências em fusões verticais? Devemos entender que fusões verticais são mais propensas à existência de eficiências econômicas do que em comparação com fusões horizontais ou não? Qual que seria a ideia geral de vocês? E eu começo, então, o debate pedindo para o Daniel e para a Renata, então, trazerem a opinião deles para a mesa sobre fusões verticais, o que eles acham sobre a presunção de eficiência, se realmente sempre devem gerar eficiências, e quais são os elementos-chave para uma análise de eficiências nesse tipo de caso. Se puder começar, Daniel. Okay, thank you, Sylvia, and thank you for inviting me to participate in this panel. It's an honor to be on a panel with such distinguished competition policy folks and to be at this great conference. So the question is about efficiencies in vertical mergers, and should there be a presumption of efficiencies in vertical mergers? And I think that's a great question, and it's a controversial question now. I would say that I would tend to presume some efficiencies from vertical mergers for two reasons. First, there are what's commonly referred to as the elimination of double marginalization is really not an efficiency effect in my view, but a pricing incentive effect, because a vertical merger involves a combination of complements,
And when you combine complements, you get pricing incentive effects that are just the opposite of the incentive effects that you get when you combine substitutes. So it's really a pricing effect, not an efficiency. And by calling it an efficiency, at some level it gets relegated in the antitrust world to something that's tacked on at the end of the analysis, and it tends to be given short shrift. Now there's this issue of whether or not efficiencies or benefits, so there I go, whether or not benefits that arise from eliminating double marginalization are something that you should presume. And there's this idea that because the firms that are integrating in a vertical merger contract with each other prior to the merger, they can write sophisticated contracts that may get around double marginalization, in which case, if they merge, there's no elimination of double marginalization. So that perspective has some support in the sense that there are cases where firms that can write sophisticated, nonlinear contracts under certain conditions would want to write contracts that would eliminate double marginalization. However, that's not a given by any means, particularly in environments where you have imperfect competition downstream, or imperfect competition both downstream and upstream. Generally, in that context, a merging upstream firm and downstream firm, where the merged firm is going to sell to unintegrated downstream firms, they would like to write a contract that softens downstream competition. If they get too aggressive and write an efficient vertical contract that eliminates double marginalization completely, they're basically throwing away some rents that they can capture if they write a contract that softens downstream competition. And if they can use this sophisticated contract to divide up the rents from a sophisticated contract, we don't necessarily expect them to eliminate double marginalization. So for that reason, I just to wrap this up, I would say, we tend to use models in economics to study these kinds of effects that assume linear pricing, per unit prices, not sophisticated contracts. Under that assumption, there's going to be double marginalization, and the merger is going to eliminate some of it, and that's a benefit. But I would look on a case-by-case basis as to whether or not there's a margin that would be eliminated by the merger, and try to measure that benefit and weigh it against the foreclosure side of the equation, which is the other part of the analysis. Okay, thank you, Daniel. Renata? Boa tarde a todos. Primeiro, eu só queria agradecer o IBRAC, e aí na pessoa da Silvia e do time da LCA, no Olímpio e Gabriel, pela organização do painel. Indo um pouco para a questão, acho que o Daniel deu aí uma perspectiva econômica, mas eu queria dar talvez uma outra perspectiva mais jurídica, porque a gente está falando, e a pergunta que está aí para a plateia é se deve haver uma presunção de eficiências. E acho que a gente pode ter dois tipos, né, de presunção, uma presunção relativa e uma presunção absoluta. E pelo relato do Daniel, e eu acho que é o que também a maioria aqui está dizendo, a gente está falando de uma presunção relativa. Sim, existe uma presunção de que fusões verticais criam eficiências, mas essa é uma presunção relativa. Aí qual é o efeito prático disso, né? Acho que daí a gente vai discutir um pouco, eu vou provocar talvez o Keynes, mas é o ônus da prova. Porque a partir do momento que a gente tem essa presunção, eu entendo que o ônus da prova estaria no regulador em falar que, não existe essa eficiência naquele caso concreto e aí diante daquelas características da indústria, ou 2, sim, existe a eficiência, mas e aí essa eficiência ela é maior do que os riscos ou os danos causados ao mercado, né? Então acho que a gente tem uma discussão muito grande com relação à eficiência, mas também essa alocação de ônus da prova com relação não só à existência da eficiência, mas qual é a medida e qual é o peso que a gente vai dar para essas eficiências. Perfeito. Tendo a concordar, Renata, que também não é uma questão absoluta de que qualquer fusão vertical vai ter um resultado positivo, tem que ponderar a potencialidade de dano também. Acredito que talvez o Keynes, até que você já provocou,
terá alguns comentários a respeito, e até aproveito para emendar o segundo ponto, que seria justamente como adaptar, ou até que ponto os critérios atuais que se utiliza para analisar eficiências, que seriam ser específica da operação, serem não especulativas, ou seja, serem demonstradas por meios razoáveis e serem compartilhadas com o consumidor, até que ponto esses critérios precisariam não ser flexibilizados, ou como é que poderiam ser lidados num contexto de uma fusão vertical, tendo ou não presunção de eficiência aquela fusão. Em especial, a questão da dupla margem, acho muito interessante a abordagem de enxergar isso não como uma eficiência, mas como um efeito na dimensão preço, mas vai ser um efeito na dimensão preço, especialmente se essa redução de dupla margem, eliminação de dupla margem, for repassada para frente na cadeia, que realmente vai depender do grau de concorrência nos elos a jusante. Então, gostaria de saber, então, do Kenis e do Eduardo, qual que é o ponto de vista de vocês sobre os critérios de análise de eficiências quando a gente está olhando para uma fusão vertical? Se deveriam ser flexibilizados, se deveria ser... como que eles deveriam ser considerados, havendo ou não presunção de eficiência? Boa tarde a todos. Boa tarde a Silvia, a equipe do IBRAC, pelo convite. E eu começo, infelizmente, discordando da Renata. Renata, eu acho que o ônus da prova não deve ser invertido pelo fato de ser uma fusão vertical. Até que, primeiro, em operações horizontais, elas também trazem eficiências. Provavelmente menos que as verticais, mas podem trazer. Você pode ter economia de escala, economia de escopo, redução de custos em operações horizontais, e nem por isso o ônus da prova de eficiência é da autoridade. Ela continua sendo da requerente. Até porque quando a autoridade ela pede a eficiência, já passou a etapa de avaliar a teoria do dano, viu que de fato aquela operação é problemática, e aí é requisitadas eficiências para as empresas. E geralmente é feito de forma bem... é exceção, o pedido de eficiência. O caso já foi declarado complexo, já viu que teve problemas, e a autoridade, então, no caso CAD, pede as eficiências. E isso vale tanto para caso horizontal como para caso vertical. Porque tanto horizontal como vertical pode ter eficiências. A diferença é que nos casos verticais é mais provável que a operação traga eficiências, isso eu concordo. Só que o fato da operação ter eficiência não quer dizer que ela vai ser superior aos problemas levantados pela autoridade. Eu acho que a autoridade deve fazer um balanço de que, olha, qual o tamanho do problema concorrencial encontrado e qual a eficiência que possivelmente a operação vai ter. E aí pede para as empresas comprovarem. Porque, mais uma vez, desculpe a redundância, a gente estava conversando com o Eduardo, que depende do caso, né? Aí não tem jeito, tem que avaliar o caso concreto. E só no caso concreto a gente vai verificar o nível de eficiência daquela operação. Pode ser a redução da dupla margem? Pode. É provável sim, mas, mais uma vez, não é sempre que vai ocorrer e não é sempre que vai ser no grau suficiente para afastar o problema concorrencial. Então, o fato de que a presunção é maior, não quer dizer que o ônus da prova seja da autoridade. Porque eu acho que o ônus da prova é a autoridade dizer qual é a teoria do dano e qual é o tamanho dele. Agora, a eficiência quem tem que trazer é a requerente. Aí a pergunta é, o nosso guia hoje, ele é um bom caminho para que as empresas, já que elas têm que apresentar o ônus da prova, a jurisprudência do CAD e o nosso guia é suficiente para que elas, de fato, sirva como guia para a análise vertical? Eu acho que ele é limitado. Eu acho que vale a pena, sim, um esforço do CAD, junto com o IBRAC, com os advogados, economistas, para desenvolver um guia de análise vertical mais adequado para as análises de integrações verticais. Só que, no momento, a gente não tem. O que a gente utiliza é o guia horizontal, que, para mim, é o melhor que nós temos e deve continuar. Agora, a gente não pode ser tão rígido. Eu acho que a gente deve levar em consideração que as especificidades da análise horizontal e da análise vertical e adaptar isso para o caso concreto. Se deve ser passado para o consumidor ou não, mais uma vez, depende da operação, porque muitas vezes o consumidor ali não é consumidor pessoa física, é a empresa que está sendo discriminada, que está fechando o mercado. E aí, se essa empresa sai do mercado, é um problema ou não? No final das contas, vai prejudicar o consumidor ou não? Eu acho que a análise, de fato, é no caso concreto, mas eu concordo que o caminho ideal é que seja feito um guia de análise vertical e, a partir daí, a gente possa abrir o debate. Está anotado. Faremos isso no âmbito do IBRAC e voltaremos a conversar a respeito, tá? Eduardo. Obrigado, Silvia.
Eu vou começar, enfim, até não era nem um ponto inicial da minha análise, mas a questão do ônus da prova, que se liga um pouco com o que a gente vai falar aqui. Até uma pergunta, estava conversando com o Kenneth aqui antes da gente iniciar, de o que é novo, né? Por que a gente está tendo esse painel aqui? Autoridades antitruste analisam a integração vertical há décadas, né? Mas está sendo um tema altamente debatido mundo afora. Talvez isso tenha vindo com muito mais força recentemente com o AT&T Time Warner nos Estados Unidos. Fazia muitos e muitos anos que o judiciário americano não se pronunciava sobre uma integração vertical. Isso fez renascer esse debate. E com isso você percebeu que, na verdade, existem posições muito antagônicas de especialistas mundo afora sobre como analisar integrações verticais. A gente vai falar disso aqui um pouquinho. Sobre o ônus da prova, o interessante é que, apesar desses antagonismos, nos Estados Unidos parece haver um consenso mínimo sobre o método de análise procedimental de integrações verticais, que é justamente o Burden Shifting Strategy, né? Em que fica muito claro que quem tem o primeiro ônus de demonstrar que existe um potencial dano derivado daquela integração vertical é o governo. Se ele consegue provar isso volta para as partes que então têm um direito de contraditório de provar o contrário. E se elas conseguem fazer aquilo volta para o governo para ter o ônus final de demonstrar aquilo. E isso é mais ou menos consensuado nos Estados Unidos. O que não é consensuado e que talvez seja o ponto maior de debate disso tudo que está acontecendo é justamente na análise e na presunção de eficiências derivadas de integração vertical. Com isso, há questionamentos muito grandes. Então, você tem desde uma ala de economistas que confiam muito e presumem que sempre haverá integrações verticais e integrações verticais substanciais, eficiências e eficiências substanciais derivadas das integrações verticais. E, por outro lado, você começa a ter uma ala também de economistas que estão questionando isso e até tentando trazer evidências empíricas de que essas eficiências presumidas não são tão claras assim e que a gente deveria estar questionando isso. Talvez o ponto principal, o exemplo principal disso seja justamente o que o Dan levantou, que é a discussão sobre eliminação de dupla margem, né? Então, para essa primeira leva de economistas, e isso por um lado é muito intuitivo, quando você tem um agente upstream se fundindo com um agente no downstream, você tem uma margem de lucro aqui, você tem uma margem de lucro aqui, e você junta eles, você tem um espaço para redução dessa dupla margem. E que isso sempre acontecerá em algum grau ou outro. E aí você tem uma segunda ala dizendo, olha, não necessariamente, e as autoridades não deveriam estar presumindo isso. Até começando a dar nome aos bois, essa segunda ala é bastante encabeçada pelo Steve Salo, pela Nancy Rose, pelo Jonathan Baker, a Fiona Scott Morton. São economistas de peso e têm argumentos muito bons para os dois lados, né? Um dos argumentos dessa segunda ala, de que não deveria se estar presumindo a eliminação de dupla margem, é justamente um argumento que o Dan levantou aqui, de que isso poderia ser feito pela via contratual, polêmico, acho polêmico, mas é um ponto. E eles lembram isso sim, né? Um fato razoável de que uma integração vertical não necessariamente significa que a firma downstream vai passar a comprar toda a sua produção de insumos da firma upstream e que, portanto, você não teria uma eliminação completa de dupla margem. Então, só para colocar um pouco de que esse é um debate bem vívido, difícil e que o foco dele está justamente nessa presunção ou não de eficiências. Daí isso é bem interessante essa pesquisa que está sendo feita aqui. O sim começou ganhando, mas agora o não já ultrapassou, mas é quase um empate técnico, ou seja, a presunção... Está falando alguma coisa errada. A presunção de eficiência não é tão óbvia, pelo menos aqui nesse grupo. Por favor, claro. Go ahead. So I just wanted to make the point that the elimination of double marginalization is really a metaphor for a broader set of benefits that arise when decision-making by complementary producers are brought under one roof. Okay, we use these models in antitrust that focus on price, but the real world is more complicated than that.
And in particular, one of the big benefits of a vertical merger is the alignment of joint pricing, joint investment incentives, which is kind of the investment analog of the elimination of double marginalization. And let me just say, any investment, let's say you have A and B merging, and A and B are complements. Let's forget about the vertical or same level complements. They're complementary producers. The analysis is not all that different. Two complementary producers. If A makes an investment, okay, that sells more of the joint product that's going to benefit B, if they don't contract in advance over that investment, okay, when they merge, there's an internalization of that benefit that wasn't there pre-merger, and you're going to get more of it. Similarly, if B makes an investment that benefits A pre-merger, and they don't contract over that investment, putting them under the same ownership is going to internalize the value of that investment on the other, and that's going to cause more investment than there was pre-merger. So I think it's important. Now, I think the folks that Eduardo was referring to that wrote this paper, I think I've talked to some of them, and they don't want to presume these kinds of benefits from complementary mergers. But it's not hard to think about investments that are not contracted for pre-merger. Okay, even in the vertical context, if the firms actually contract with each other, they may not contract directly over the investments that they make that spill over to the other. And in that case, there's a benefit that's very analogous to the benefit from eliminating double marginalization. So I'm in the camp where I would tend to presume either the elimination of double marginalization benefits or the investment analog of that from a vertical merger. Not in a hardcore way. If there's evidence indicating that those factors are not there, maybe that could be overturned. But going into the analysis, I would presume that. And if I didn't have a lot of evidence of foreclosure effects, I think probably we're done with our analysis. Ok, muito obrigada. Eu entendo que dessa discussão da presunção de eficiência, talvez até em linha com o que a plateia aqui se manifestou, não tem exatamente um consenso, como costumava existir alguns anos atrás, de presunção de eficiência. Acho que, como o Keynes coloca, talvez fusões verticais possam ter uma propensão maior a ter eficiências, mas, no fundo, não vai ser uma análise tão diferente de uma análise horizontal, de uma concentração horizontal. E, como colocado pelo Daniel, tem formas até diferenciadas de se olhar do que é a dupla margem e os ganhos de uma fusão vertical até diferente do que se costumava olhar no passado, de uma forma até mais interessante, na minha opinião. Mas, bom, independentemente de se presumir eficiência ou simplesmente assumir que tem uma chance maior dessa eficiência acontecer, o fato é que ainda precisamos fazer uma análise de efeito líquido. Então, a gente passa por uma discussão do que seria, então, a análise de efeitos prejudiciais à concorrência. E aí eu avanço, então, para a próxima questão. Então, quem chegou mais recentemente tem aqui o site para acessar, e usando o código você consegue responder a questão. Seria muito interessante ouvir aqui a opinião da plateia, mas então a gente avança agora para discutir dano. Então, Eduardo, Renata, queria que vocês comentassem um pouquinho sobre quais são os principais efeitos anticompetitivos que se esperaria de fusões verticais. Bom, eu acho que vários desses aqui são bem familiares para todos, né? Vendo literatura mais atual, dei uma pesquisada nisso, e até que se conseguiu uma formatação de pontos bem objetivos de análise, divididos principalmente em efeitos exclusionários. Temos também efeitos coordenados e alguns efeitos que são um misto disso. Eu vou mencionar aqui alguns efeitos exclusionários, especialmente, depois eu deixo os outros para a Renata. Então, um efeito simples, conhecido, potencialmente advindo de uma integração vertical e que é analisado pelas autoridades é o fechamento do mercado de insumos, né? Ou seja, a firma upstream e a downstream se fusionam e essa firma upstream pode ter um incentivo de deixar de fornecer insumos para concorrentes aqui a jusante. Então, esse seria o fechamento do mercado de insumos. A gente pode ter o contrário acontecendo, que é o fechamento do mercado consumidor. Ou seja, uma firma aqui no downstream deixa de comprar insumos de concorrentes no upstream. E aí a gente está falando aqui de uma análise de poder de compra, inclusive, que vem com todas as complexidades também envolvidas nisso. Mas esse é um segundo grande efeito. Um terceiro efeito não é propriamente um fechamento do mercado,
mas uma espécie de ganho de poder de barganha desta firma fusionada, que pode não se negar a fornecer insumos, mas ela pode, por exemplo, discriminar o fornecimento de insumos, e aí ela tem um poder de barganha maior em relação aos rivais do downstream, ou vice-versa. Então, esse aí é o efeito de aumento de poder de barganha. Tem um bem interessante que eu não encontrei muito citado no Brasil, mas que lá fora se cita muito, que é o efeito Frankenstein Monster. Não sei quantos de vocês já ouviram desse efeito aqui, mas basicamente você tem a firma fusionada, né, upstream com downstream, e você pode gerar uma situação tal que só sobra no mercado, no upstream, por exemplo, uma única firma que não é verticalizada e que fica sendo a responsável por fornecer insumos para agentes independentes no downstream. Para estes agentes independentes no downstream, é como se essa firma fosse uma monopolista, porque só ela está ali disponível, né? Então, ela é chamada do Frankenstein Monster. Temos, evidentemente, o efeito de aumento de barreira à entrada. Então, dependendo do nível de verticalização da cadeia, você pode ter uma situação em que um potencial entrante naquele mercado, para conseguir entrar e ter sucesso, ele tem que entrar verticalizado, tanto no upstream quanto no downstream, e é lógico que isso gera um aumento do custo de entrada. E a gente tem, finalmente, o uso anticompetitivo de informações sensíveis. Então, você imagina a situação, por exemplo, em que você tem a fusão de uma firma, a montante e a jusante, e essa firma, a jusante, a que está no downstream, ela distribui produtos de várias marcas, né, de vários fornecedores que estão no upstream. A firma fusionada com ela pode se utilizar dessas informações que a firma do downstream tem dos rivais para obter algum tipo de vantagem competitiva. Então, também tem aí um pouco de uso de informações sensíveis derivado dessa integração vertical e que poderiam ser usados para fins exclusionários. Então, do ponto de vista de análise de fins exclusionários, esses são os efeitos principais citados. E eu acho que a gente tem alguns efeitos coordenados de outras sortes também, né? Obrigada, Eduardo. Eu só queria dar talvez pegar um gancho no seu último comentário antes desse, que é por que a gente está discutindo, né? Por que existe esse painel. E aí eu lembrei de uma discussão muito parecida que a gente teve no seminário do ano passado, no painel sobre efeitos conglomerados, e o Nuno Alvim, da RBB, ele colocou de uma forma que, para mim, ficou muito claro o nível de sofisticação que a gente está tendo nas discussões. Eu acho que aqui é só mais um exemplo, né? Acho que ontem, discutindo algoritmos e troca de informação, a gente também viu que, assim, o pano da discussão é o mesmo, ele só está ficando mais sofisticado, né? E o Nuno dava o exemplo que ele falava, antigamente você recebia um caso de um cliente, ele falava, estou fazendo essa fusão, você tinha lá o checklist, tem concentração horizontal? Não. Tem integração vertical? Não. E, basicamente, você falava, nosso problema está resolvido. Né? E aí, hoje, você tem outras discussões, como efeito conglomerado, poder de portfólio, etc. Eu acho que, assim, a gente pode fazer a mesma analogia para a integração vertical. Então, os efeitos aí mais clássicos, que acho que foram os 5 primeiros que você falou, até o Frankenstein tem um nome bonito, mas o que está discutido, assim, você encontra em outros casos, ainda que a denominação não seja a mesma. Então, acho que antes você olhava, você tem fechamento de mercado a jusante? Não. Você tem a montante? Não. Você tem a elevação da barreira à entrada? Não. E você poderia falar, então, nós não temos um issue aqui. E aí você vai olhar hoje a literatura, né, em alguns precedentes específicos, acho que ainda são poucos, a gente vê novas discussões. Então, acho que a primeira é essa troca de informação, né, e aí indo também para os efeitos que são chamados coordenados e que eu chamaria só de não clássicos, né, você pode ter uma troca de informação colusiva. Então, a partir do momento que você, um produtor, compra um distribuidor, ele vai ter acesso à informação daquele distribuidor. Será que aquela situação criaria um incentivo para que ele tivesse um acordo colusivo com outros distribuidores? Então, esse é um dos efeitos que tem, que tem aparecido na literatura. Você pode ter uma discussão aí de uma exclusão de maverick ou exclusão de uma concorrência potencial, quando você pensa de novo que, né, você está falando de empresas que estão na mesma cadeia produtiva, apesar de elas estarem em elos diferentes, e será que aquele distribuidor que eu estou comprando ou aquele fornecedor que eu estou comprando não seria o concorrente mais provável
quando eu analisasse uma nova entrada no mercado, então será que é essa exclusão? E aí eu lembrei muito do caso Itaú XP, que eu acho que o pano de fundo não era muito diferente disso. Ele pode não ter usado exatamente os mesmos termos, mas tinha uma discussão nesse sentido. Tem um outro risco que aparece na literatura e que eu também fiquei pensando se a gente conseguia pensar em exemplos aqui no Brasil, que é a questão de evasão da regulação, né? Será que eu estou verticalizando para fugir de algum tipo de regulação ou para tornar essa regulação mais difícil? E eu fiquei pensando bastante que exemplo que a gente poderia pensar e lembrei de um caso de conduta. Não era um caso de fusão, mas lembrei do caso das investigações recentes contra a Petrobras, que vieram a resultar em acordos celebrados com o CAD, e que o pano de fundo era justamente a dificuldade que você tinha do ponto de vista regulatório, né, por conta de uma verticalização existente. Então, também acho que a gente tem os exemplos, talvez a literatura use uma palavra e na decisão esteja escrita de outra forma, mas o pano de fundo permanece o mesmo. E eu fiquei pensando numa outra, também pensando no caso AT&T Time Warner, que é um risco que muito se discutiu sobre a questão, não se haveria discriminação, mas se você tinha uma forma de incentivo à não inovação e a não diversidade, porque lá a gente estava falando de canais e conteúdo, então tinha uma preocupação que não era só com a qualidade, era com a diversidade, né? E isso também me parece algo mais sofisticado do que simplesmente, olha, eu estou criando uma barreira a este programador de conteúdo independente. Não, eu estou criando uma barreira, e será que essa barreira não está tendo um efeito na qualidade aí? Então, fiquei pensando um pouco nisso e chamei de clássicos e não clássicos, mas acho que a gente pode dar o nome que quiser. Não, perfeito. Acho que com a apresentação de vocês fica claro que, especialmente em fusões verticais, a análise antitrust tem se sofisticado, tem trazido elementos novos, até porque antes era uma presunção mais imediata de eficiência e o efeito positivo da operação era mais imediato, e hoje em dia isso tem sido muito desafiado. E realmente são várias possibilidades que, inclusive, são demandantes, desafiadoras, inclusive na sua investigação, na sua análise. Então, posto a presunção ou não de eficiência, a gente viu que isso não é exatamente um consenso, mas, inclusive, que a análise do dano é mais desafiadora. O que os economistas aqui da bancada acham sobre o padrão de prova ou sobre a exigência que a autoridade tem que ter na investigação do potencial dano de uma operação? Tem que ser mais exigente? Tem que ser menos exigente do que uma fusão horizontal, do que existe hoje? Quais são os métodos quantitativos, qualitativos usualmente utilizados e prós e contras deles? Qual a opinião de vocês sobre market tests, por exemplo? Por favor, Daniel. Okay. Well, I'm going to come back to the same theme, which is I'm going to agree, I think, I'm going to agree with Keynes that it is more likely that a vertical merger is beneficial than a horizontal merger overall. It doesn't mean it's always going to be the case, but I think there should be a higher evidentiary standard. I think it is difficult to say what that standard is, however, because we know from theory that vertical mergers can be pro-competitive or anti-competitive. But I mean, let's first establish why we think there should be a higher evidentiary standard. And it comes back to, again, the idea that when complements make independent decisions, independent decisions like investments or cutting price, there's a benefit to the other complement. So they have greater incentive if they merge to do those things that benefit the other complement. And if they don't contract over these things prior to the merger, combining them under the same roof, the same ownership, is going to lead more of those beneficial things. And it's just the opposite effect that you get when you combine substitutes. But on the other hand, effects go in multiple directions because there are foreclosure effects that Eduardo and others on the panel have talked about. And listening to Renata, there are many, many, many kinds of effects that could create types of harm. And, we don't have great tools to analyze each and every one of these effects that Renata talked about. We have some tools to analyze certain specific kinds of effects to be able to weigh this trade-off pretty well.
And I think on a case-by-case basis, that's really what you have to do. But the question was, should there be a different evidentiary standard? Well, I think going in, there's a presumption in concentrated markets that a horizontal merger is bad. Okay, in the U.S., the burden shifts, right, if you reach a certain concentration level in a horizontal merger. That same thing doesn't happen with a vertical merger, okay, because the benefits of a vertical merger tend to rise with concentration, just like the harms tend to rise with concentration. Okay, the benefits are things like EDM and joint investment effects. Those tend to be bigger the more concentrated the market is. But also the potential harm from foreclosure is bigger the more concentrated the market. But the point is, there's no theoretical relationship like there is in horizontal mergers that tell you when things are more concentrated, things are likely to be worse. In a vertical case, when things are more concentrated, things could actually be better because the efficiency benefits can be bigger. And so that's the main reason I would argue the evidentiary standard should be different. That's not to say that you can't find harmful vertical mergers. It's really a case-by-case analysis. Por favor, Keynes. Eu concordo, mas depende de que etapa a gente está falando aqui da análise. Se a gente limitar a teoria do dano, eu concordo que o standard de prova, na verdade, desculpa, o contrário. Se a gente limitar a análise de teoria do dano, eu acho que tem que ser igual a de horizontal. Eu acho que não tem que ser menos exigente. Só que se a gente linkar a análise de teoria do dano com a de remédios, eu acho que, de fato, o padrão de prova tem que ser mais baixo, no caso de integração vertical. Eu sei que a gente vai falar daqui a pouquinho de remédio, mas é porque quando você faz a análise horizontal vertical, você avalia qual a teoria do dano aqui, por trás, e qual o potencial anticompetitivo. Acabou essa etapa, você vai ver então a etapa de remédios se tiver um problema concorrencial. E para impor um remédio concorrencial em uma operação vertical é muito mais complicado que a operação horizontal. Então, se você antecipar já essa preocupação, o standard de prova para você contestar uma operação vertical, eu diria que tem que ser mais alto do que na horizontal. Mas, se a gente partir do pressuposto só da análise da teoria do dano, eu diria que é igual. Tem que ser elevada para você contestar uma operação horizontal ou vertical. E como é que tem sido feita no CAD? O CAD utiliza mais um modelo, chamaria de europeu. Primeiro faz a avaliação da capacidade, se a empresa tem ou não capacidade de fechar o mercado, e depois faz a análise de incentivo. Se ela tem capacidade de fechar o mercado, vamos ver se ela tem incentivo. Eu diria que não é análise estática e separada como a americana. É porque no Brasil, como tem duas etapas, para intendência e tribunal, as empresas pedem que, quando a superintendência já indica que tem um problema concorrencial, já está bom, então qual é o problema? Mas, na verdade, a superintendência ela pode indicar qual é o problema, mas de forma concreta, detalhada, vai estar no parecer. Só que, como as empresas não querem ter um parecer negativo da superintendência, a tentativa de, já na superintendência, quando declara esse complexo, dizer, olha, de forma detalhada, qual a teoria do dano para eu poder contestar. Aí acaba sendo um mix. Eu diria que a superintendência tenta verificar a capacidade de incentivo, tem problema concorrencial de capacidade de incentivo, volta para as empresas. O quão detalhado pode ser esse feedback? Aí, infelizmente, não pode ser tão detalhado. Só quando está, de fato, parecer impugnando, se for o caso. E, a partir daí, a empresa pode olhar o parecer da superintendência e questionar, tanto da análise qualitativa quanto da análise quantitativa, se for o caso. E aí, puxando para a segunda parte da sua pergunta, Silvia, o normal é, de fato, o CAD focar as análises qualitativas. Por quê? Porque, primeiro, eu acho que são úteis, necessárias e mais fáceis, em termos de custo-benefício. O CAD avalia capacidade ociosa dos concorrentes, evolução de participação de mercado, se o produto é homogêneo ou heterogêneo, porque não adianta ter capacidade ociosa, mas aquele produto que, na verdade, ainda tem ociosidade, ele não tem o mesmo nível de qualidade do que está sendo teoricamente fechado. E ouvir, principalmente, ouvir os clientes. Se o cliente fala que simplesmente tem outras opções de fornecimento em um grau razoável e já fez isso, é muito mais provável que não tenha um problema concorrencial. Agora, se o cliente começa a reclamar falando que não, simplesmente não ter outra opção de insumo, aí começa a ficar mais complicado a operação vertical. E aí tem a análise quantitativa, que geralmente é feita pelo DE. O que eu estou chamando de análise quantitativa? É análise tipo o VGUP, que a gente tinha conversado antes, que nunca foi feito pelo DE. Eu conversei com a Patrícia, ela também não lembra.
Para dizer 100% de certeza que não lembro, teria que ter conversado com o Ricardinho. Mas, como eu não consegui falar com ele, mas eu creio que não foi feita análise de VGUP no CAD, e é mais limitada por um problema parecido com a horizontal, que é a questão de dado. Primeiro, você tem que ver se o mercado é possível fazer estudo, se o produto é tão diferenciado ou não, se é homogêneo ou não. Segundo, se é possível fazer estudo naquele mercado, se o dado existe. E se o dado existe, se vai chegar em tempo hábil. Porque por mais que a gente mande um ofício com a tabela de Excel, explicando em detalhe, colocando lá no e-mail, falando que qualquer dúvida, liguem, chega cada dado totalmente diferente, que é impossível fazer uma análise quantitativa. E muitas vezes, apesar de ter poucos exemplos de análise quantitativa no parecer da superintendência, a gente conversa usualmente com o DE, nos casos complexos, para ver se é possível fazer análise. O problema é que, às vezes, o DE fala que não é possível naquele mercado, por isso que não é feito. Ou, quando pede o dado, chega e falou, não, aqui eu fiz o teste, mas simplesmente não tenho a segurança para falar que ele é confiável. Então, eu prefiro não colocar um parecer nos autos do que colocar um parecer falando, olha, simplesmente esse resultado aqui não é preciso. Então, limita-se a análise qualitativa. Então, acho que vale a pena, sim, usar mais análise quantitativa nos casos verticais, que a gente usa pouco, mas tem um pouco do limite de até quanto é possível fazer essa análise quantitativa em cada caso. E lembrando que a análise quantitativa são daqueles casos mais complexos. A gente já tem um threshold de 30%, então abaixo de 30% não é nem feita análise qualitativa. Eu diria que de 30% a 60% de concentração é que é feita análise qualitativa, e acima de 60%, com clientes reclamando, que a gente chama o DE para falar, olha, tem problema aqui essa operação vertical. Então, é exceção da exceção mesmo. Não, faz sentido. E, de fato, acho que se tem um ponto em comum com as fusões horizontais é que a dificuldade de dado acaba sendo bem similar e isso compromete o desenvolvimento de análises quantitativas. E aí a falta de jurisprudência firmada ou de desenvolvimento de análises anteriores sobre esse tema também dificulta a consolidação de métodos quantitativos robustos que sejam utilizados com mais frequência, porque em atos de concentração horizontais a gente já tem outros métodos que são usados com mais frequência, apesar da dificuldade de dados, né? Mas também percebo aqui que não tem um consenso entre os economistas. De fato, quando você tem 2 economistas, deve ter mais de 3 opiniões, mas assim como na plateia, os economistas também não concordam totalmente sobre qual que deveria, então, ser a exigência do padrão de prova em caso de fusões verticais. E, então, se um cliente entrasse aqui agora, provavelmente, a depender do advogado ou do economista que ele escolhesse, ele ia ter uma análise de risco bem diferente dentro dessa sala, o que realmente mostra a relevância da gente continuar debatendo esse assunto. Avançando aqui na discussão, acho que o Eduardo e o Daniel têm alguns pontos para compartilhar aqui que são bem interessantes, do FTC Hearings, que aconteceu no ano passado, em 2018, sobre fusões verticais, e que teve um contraponto importante entre alguns defensores de alguns lados dessa história e outros defensores de outro lado dessa história. Acho que seria interessante ouvir o Eduardo e o Daniel a respeito. Bom, eu não fui às FTC Hearings, só deixando claro, então minha fonte aqui é um artigo bem interessante que resume os resultados do Jonathan Jacobson. Mas, para nossa sorte, a gente tem aqui na mesa alguém que não só esteve lá, mas foi ouvido como expert, que é o Dan. Então, vou tentar deixar mais tempo para ele falar do que eu. Eu vou tentar dar um pouco um panorama das 2 grandes posições que se retiraram dessas FTC Hearings, né? Por que isso foi importante? Assim como eu falei, logo depois desse renascimento do debate de integrações verticais nos Estados Unidos, o FTC chamou essas audiências para ouvir pessoas muito inteligentes de todos os tipos sobre como que a gente deveria estar analisando integrações verticais. É claro que tem um meio do caminho em que aí muita gente se filia, mas foi interessante ver 2 grandes tipos, 2 grandes posições analíticas em relação a integrações verticais. Então, por um lado, você tem uma ala de economistas, né? E o Jonathan cita principalmente a Francine Lafontaine, e eu não sei se você concorda, Dan, mas o Jonathan cita você nessa ala também. Eu já percebi que talvez ele esteja correto, mas você com certas ponderações. Que dizem, olha, economistas são um pouco céticos da capacidade de integrações verticais gerarem efeitos anticompetitivos sérios, são um pouco céticos
com relação a certas teorias do dano e, ao mesmo tempo, ter uma confiança maior na capacidade de integrações verticais gerarem eficiências substanciais. Então, a gente tem essa ala e, logicamente, esse tipo de pensamento leva a uma análise um pouco mais branda de integrações verticais com esse evidentiary standard para você gerar uma reprovação ou uma restrição, ele fica mais alto. De outro lado, a gente tem uma segunda leva de economistas, e eu já mencionei os nomes aqui, né, o Steve Salop, a Nancy Rose, o Jonathan Baker, dizendo, olha, não é bem assim. Integrações verticais podem gerar tantos efeitos anticompetitivos tão sérios quanto fusões horizontais, e vemos esta geração automática de eficiências derivadas de integrações verticais com certo ceticismo. Achamos que isso é um pouco superestimado, e estamos mostrando alguns números aqui para mostrar que isso é superestimado. Então, são duas alas bem diferentes, e evidentemente essa segunda ala clama por um tipo de análise muito mais rígida de uma integração vertical, né? A ponto de que esses economistas que eu falei escrevem juntos um artigo e colocam de forma muito objetiva 5 princípios que deveriam ser seguidos pelas autoridades antitruste na análise de integrações verticais, que seriam os seguintes. Primeiro, deve-se considerar todos os potenciais danos. Não deve haver esta presunção, né? Esse é o segundo princípio, não devemos presumir que integrações verticais beneficiam a concorrência e nem adotar um standard mais brando em relação a fusões verticais. Esses são os 2 primeiros princípios que eles colocam. Terceiro, deve-se analisar eficiências de forma tão rigorosa quanto em casos horizontais. Quarto, não devemos adotar safe harbors. A única exceção que eles colocam para um safe harbor é quando você tem uma concentração de mercado muito baixa, tanto no upstream quanto no downstream. E eles vão além e dizem, dependendo de algumas características, né, que podem levar a fechamento de mercado e etc., a gente deve ter uma presunção potencial de que pode haver certos danos anticompetitivos derivados dessas fusões verticais. Então, uma sugestão de análise bem rigorosa de integrações verticais. Esse é o ponto da turma do Steve Salop. E aí eu deixo para o Dan comentar um pouco aí e falar se o Jonathan Jacobson está certo ao se referir à posição dele ou não. Okay, thank you. So I did participate in those hearings, and we've touched on a bunch of the issues that were central to the discussion in those hearings. I think the panelists were Steve Salop, who kind of teed off the hearing with a fairly aggressive view that was similar to the view in the paper that Eduardo mentioned. And then there was Carl Shapiro, Margaret Slade, Francine LaFontaine, and myself. And there was fairly widespread agreement on the panel that vertical mergers tend to have benefits. I think maybe the only one who pushed against that the hardest would be Steve. Even Carl Shapiro, who tends to be relatively aggressive as an antitrust enforcer, was as a theorist. Carl recognized that when combining complements yields negative diversion ratios, combining substitutes yields positive diversion ratios, and so the price effects to a first order go in opposite directions if you ignore foreclosure. So, not to put words in Carl's mouth, but the main source of disagreement, I think, centered on whether there should be a presumption that mergers create benefits. That was a big point, and we'll talk about that. Let me first just say a little bit about Eduardo's 5 points raised in the paper, which was related to Steve's presentation in the hearings. I completely agree you should consider all damages. I do think you should presume benefits absent evidence that there is no EDM and that there are no investments that are jointly beneficial that are not contracted for pre-merger. Absent finding that, I think there should be a presumption of some benefits. And let me give you an example. I mean, suppose you had a 5% predicted price effect or a 3% predicted price effect. Okay.
Usually when we think about using rigid models to predict price effects in merger analysis, we have in mind some presumption that there are benefits from allowing capital to move freely in the economy. And so we don't condemn every horizontal merger, for example. I think the same kinds of presumed benefits should be implicit in vertical analysis. You know, I don't know where you would put the threshold for that, but the idea that there's not benefits in a vertical merger from aligning joint investment incentives, I think is just, you know, if they're making investments that benefit the bundle and they don't contract over those investments, there's some benefits. So there should be some presumption of benefit. Even if it's not an EDM benefit, there's still some presumption of benefit. But I agree that you need to analyze what folks call efficiencies, which some of which are price effects, the EDM side. I agree that there shouldn't be safe harbors except for a simple safe harbor, which is if there's low concentration, there's not a problem. And the problem with safe harbors is both the benefit side and the harm side go up with concentration in vertical mergers in a lot of cases. So it's very difficult to come up with a safe harbor other than that simple safe harbor. And as far as, you know, shifting the burden and having a presumption of harm, you know, if I'm not sure the burden should be shifted. I think there's a balancing though, right? You know, if you find foreclosure effects, you have to balance them against potential benefits, and that can be hard to do. Let me just say, come back to the issue now of whether or not there should be a presumption that vertical mergers create benefits. And I mentioned this argument earlier, there's this argument that sophisticated contracting between the merging parties can get you out of double marginalization. And so if you get out of that, there's no benefit from eliminating double marginalization from the merger. As I mentioned earlier, there's some big problems with that argument, okay? When two firms that are vertically related contract with each other and they're both monopolists, they will write an efficient two-part tariff, for example, or some kind of efficient nonlinear contract, maybe a forcing contract, could be a whole variety of efficient contracts that get rid of double marginalization, okay? But when there are multiple competitors at either level, the incentive to write a contract that eliminates double marginalization, if you can write a contract that softens competition, you won't want to eliminate double marginalization. So there's a mistake that's being made in assuming that just because upstream and downstream firms contract, they're going to write a contract that eliminates double marginalization. That's true under some assumptions that get to be very arcane issues about, you know, the observability of contracts and what competitors believe about what their rivals' contracts are. And there's a literature that goes back to the late 80s, early 90s that I participated in. There's Hart Turrell, myself, and Greg Schaefer, and so, you know, who had these models in which you get the elimination of double marginalization when you have fancy contracts and you have specific assumptions about the information structure and what people think when they see contracts they don't expect. It's very arcane and complicated. But the point is, it's not a done deal that just because upstream and downstream firms contract that they're going to eliminate double marginalization. So that has to be analyzed on a case-by-case basis. And you know, the balancing is not easy, but we do have tools available to look at what the margin is or what we think the margin is and weigh that against potential foreclosure effects by building something like a simulation model. I don't know if we're going to return to the VGUP discussion. I have some things to say about that, but if we're going to return to it later, I'll reserve it and let others talk about this. Yeah. Maybe we can leave it for the final questions, okay? So, Silvia, eu queria fazer um comentário em relação dessa tendência a ser mais... O Eduardo até me perguntou antes de começar se eu estava mais tendente a ser rígido ou não com integrações verticais. Eu diria que quando você lida com muitas condutas laterais, você começa a ser mais cético. Quando você vê a discriminação no caso concreto. E eu diria que nos últimos anos, e vendo os últimos TCCs, a gente começa a ficar um pouco mais, não cético em relação à eficiência. Eu acredito sim que no mercado de gás, no mercado de refino, no mercado de pagamento, sistema financeiro e mercado de saúde, há gigantescas eficiências decorrentes de integração vertical. Isso eu não tenho dúvida.
Só que, ao mesmo tempo, a possibilidade de fechar mercado, discriminar e recusa de contratar também são gigantescas. Se a empresa pode discriminar, ela vai discriminar. Vindo agora no táxi para cá, eu dividi o táxi com um colega de agência reguladora, que está na mesa do outro lado, falando sobre cláusulas restritivas à concorrência, licitações. Aí ele comentou, não vou dizer qual é a agência, mas comentou, não, na última que teve, a gente colocou uma cláusula que proibia o agente verticalizado a participar da licitação. Ele falou, porque é óbvio que o agente vai discriminar. Imagine se está a empresa aqui, uma empresa comprar outra, ele vai discriminar. E vai discriminar de uma forma que não tem como a agência reguladora, antecipar a forma que vai ser feita a discriminação. Então, quando você acaba lidando com várias condutas, quando você vê no caso concreto, discriminação, e aí por isso que a gente teve o TCC do gás, o TCC do refino, o TCC de meio de pagamentos, e você ainda tem outras investigações envolvendo o mercado bancário. Quando você tem, diria que metade das investigações de conduta lateral do CAD são envolvendo o mercado de saúde, apesar de haver inúmeras deficiências decorrentes da integração vertical. A gente tem várias investigações de recusa de contratar e discriminação, e quando você vê essas condutas, você acaba ficando cético em relação a até que ponto a eficiência daquela operação vai ser maior do que o potencial dano causado. E aí você faz aquela pergunta no auto de conciliação. Tá bom, você tem aqui a preocupação concorrencial e a eficiência, mas eu vou deixar passar e pegar como conduta. Eu olho para trás, o CAD aprovou nesses termos há 3 anos e ela veio aqui como conduta, eu vou deixar isso acontecer de novo. Aí, quando você tem esse leque infeliz de condutos laterais vindos de integração vertical, você começa a ficar um pouco mais cético. E tem que ter muito cuidado para esse ceticismo não levar a uma restrição absoluta, né? Porque, de fato, a gente tem que ver o caso concreto, né? Porque no caso passado, e a gente vê a discriminação e recusa de contratar, não quer dizer que todo caso vai ser lido da mesma forma. Posto o ceticismo do Keynes, acho que é bem mandatório a gente discutir, então, remédios, para ver como é que os remédios poderiam ser desenhados e negociados no caso de uma fusão vertical. Por isso que eu convido vocês aqui para a última questão aqui do painel, e a gente avança, então, primeiro ouvindo aqui o lado dos advogados. Tem de novo, uma pré-concepção de que remédios estruturais tendem a ser mais apropriados para fusões horizontais e seriam menos apropriados para fusões verticais, até porque poderiam comprometer as eficiências das relações verticais, e que, então, teríamos os remédios comportamentais sendo mais apropriados. Até que ponto vocês entendem que essa diretriz deveria continuar sendo válida? E quando, então, os remédios estruturais seriam apropriados numa fusão vertical? Silvia, eu não sei se eu tenho a resposta para isso, mas acho que eu tenho algumas provocações. E daí eu queria retomar um pouco do que a gente falou até agora, né? Eu acho que o Keynes colocou muito bem aí o ceticismo quando a gente pensa em condutas unilaterais. Mas, de novo, acho que a gente deveria olhar de 2 formas. Quando a gente está falando dos efeitos aí que eu chamei de clássicos ou de unilaterais, eu acho que fica mais óbvio que um remédio comportamental pode ser a melhor solução quando você pensa em preservar as eficiências daquela operação, né? Talvez um remédio estrutural acabasse com as eficiências e um pouco não teria a razão de ser da operação. Mas quando a gente olha todas essas teorias, e não estou dizendo nem que eu concordo nem que eu discordo, mas acho que a gente está vendo, inclusive nas hearings do FTC, acho que ficou muito claro que existe uma posição, existe aí uma linha de pensamento muito rígida com relação aos riscos de uma restrição vertical. E a gente viu pela literatura que esses riscos vão além do fechamento. E aí acho que a minha provocação é se um remédio puramente comportamental é suficiente para endereçar estes riscos. E eu não tenho resposta, e não sei se a gente tem essa resposta agora. Então, pensando nisso, acho que a provocação que eu queria colocar, e aí hoje de manhã relendo o guia de remédios, eu acho que ele põe lá todas as ressalvas com relação aos remédios comportamentais, aí pensando muito no monitoramento e no custo desse monitoramento, né? Mas eu acho que ele também, os exemplos que estão lá são exemplos também clássicos para os problemas de fechamento. E talvez nesses casos em que a gente está tendo uma sofisticação
na análise da fusão vertical, o que eu penso que seria importante é a gente também ter e não vou nem dizer uma sofisticação, mas uma maior criatividade nos remédios, e aí não é só da parte do regulador, nem das empresas, talvez tenha que ser algo em conjunto, e com a participação aí, com testes de mercado, etc., mas pensar em soluções alternativas, que não seja o comportamental puro e simples, que seria uma obrigação, por exemplo, de não discriminar, mas também não o estrutural, que é o desinvestimento, né? E fiquei pensando aí, de novo, lembrei do caso AT&T, acho que é o caso que está permeando aqui a discussão, e algumas obrigações lá de separação, né, de manter as estruturas separadas e os executivos separados para cada linha de negócios, como uma forma de endereçar uma troca de informação. Acho que esse é um ponto. Eu imagino que a gente, obviamente, pela versão pública, a gente não vai ter todos os dados, mas que isso tenha sido considerado, se é que essa manutenção de uma estrutura separada para os dois negócios teria um efeito negativo na eficiência ou não, né? E acho que já foi pensando no futuro, tentando evitar no futuro aí que isso virasse uma conduta unilateral nas mãos aí da SG e do CAD. Eu vou pegar o gancho do Keynes e fazer um caminho longo para eu chegar na discussão de remédios. Eu acho assim, né? E o Keynes falou, e é verdade, a gente olhando casos unilaterais no CAD, a gente já viu vários casos problemáticos, vários deles vimos juntos, né, Keynes? E eu acho muito bom que o Brasil nunca teve um pouco esse preconceito de ver problemas derivados de mercados verticalmente integrados, né? Esse debate muito aceso, assim, uma coisa muito nos Estados Unidos, o Brasil nunca teve tanto esse... não viu isso com preconceito. Quando tinha que intervir e achava-se que tinha que intervir, intervia-se, mas também nunca viu com preconceito haver uma integração vertical. Dito isso, é claro, assim, eu acho que tem que ver com um pouco com cuidado a análise de integração vertical com base numa amostra de casos analisados pelo CAS, de condutas unilaterais, porque, enfim, vamos supor que nós tenhamos lá 100 investigações que são derivadas de alguma forma de uma relação vertical, mas a gente tem milhares de integrações verticais acontecendo que são plenamente ilícitas, eficientes e sem nenhum problema. Então tem que ter, acho que, um pouco cuidado com essa amostra. E a frase, até uma frase forte até do Keynes, de se ele pode discriminar, ele vai discriminar. Eu acho que até mesmo os precedentes do CAD tem um olhar um pouco mais cuidadoso disso, no sentido que até você mesmo falou, né, Keynes, de analisar a capacidade para a discriminação, mas o incentivo à discriminação. Eduardo, só um parênteses, quem disse foi o colega da agência reguladora que estava ao meu lado. Não foi eu que falei, foi ele que disse. Estou aliviado, então. Aí eu vi e falei... Eu estava com medo desse painel ter levantado a fúria da nossa autoridade antitruste com integrações verticais. Mas isso leva a discussão um pouco de remédios também, porque, ok, quando você então encontra um problema desses, né, derivado de uma integração vertical, um efeito anticompetitivo potencial, ou efetivamente ocorrendo, seja num caso de ato de concentração, seja como um remédio ou uma conduta unilateral, como endereçá-los, né? E tem esse debate infindável que a gente já teve 1 milhão de vezes, remédios estruturais ou remédios comportamentais, e a verdade é meio que o seguinte: todo mundo aplica remédios comportamentais, né? Em 2017 se reacendeu esse debate fortemente nos Estados Unidos, porque o Macon Darraham fez uma declaração falando que essa gestão do DOJ não iria mais simpatizar com remédios comportamentais. Gerou uma certa preocupação, mas fato é que o FTC continua aplicando remédios comportamentais derivados de integrações verticais várias vezes. O Brasil faz, a Europa faz, todo mundo faz, né? Mesmo os FTC hearings também, chegou-se à conclusão usual. Se der, é melhor um remédio estrutural, mas ok, a gente ter remédios comportamentais. Qual uma dificuldade? Realmente não existe, que eu conheça, não existe um guia objetivo de nenhuma autoridade dizendo objetivamente em que casos que você deve ter um remédio estrutural e um remédio comportamental, porque realmente é algo muito caso a caso, né? Com base na minha experiência, eu acho que os fatores relevantes normalmente são os seguintes.
nós estamos falando de um efeito anticompetitivo potencial, né, que é pontual, derivado de uma parte daquela fusão, ou a gente está falando de um efeito competitivo altamente intrínseco àquela fusão como um todo? Ou seja, é um problema pontual que um comportamento pode resolver aquilo, ou a fusão inteira está contaminada por aquilo e eu deveria pensar num remédio um pouco mais drástico? Segundo, e isso é uma dúvida pragmática que acaba liderando muito se vai ter um remédio estrutural ou não. Existe um remédio estrutural possível que não seja a reprovação daquela operação? Porque às vezes você tem esse problema. O único remédio estrutural possível, você reprova a operação. E aí você vai para um terceiro ponto, que é o debate de proporcionalidade. Se eu for reprovar esta operação, porque é o único remédio estrutural possível, qual é o tamanho desse problema anticompetitivo e qual é o problema dele dentro da fusão? Às vezes você tem uma fusão envolvendo 25 mercados, em que você tem um problema anticompetitivo, às vezes até sério, em 2 mercados, e se você for aplicar um remédio estrutural, você vai ter que bloquear o negócio inteiro. É um dilema para todos os envolvidos, sempre. E isso acaba levando muito a um pensamento de, puxa, será que não tem um remédio comportamental que a gente não precisaria vetar essa fusão toda? O que leva ao último ponto, que existem remédios comportamentais razoáveis para ser aplicados aqui? Existe um comportamento que, se eu aplicar, vai fazer essa coisa funcionar ou não? E a resposta é comumente sim, e as autoridades acabam aplicando isso. Um único ponto a esse respeito, me parece um razoável consenso entre autoridades antitruste que um comportamento de regular oferta e preços tende a não ser um remédio comportamental aceitável, né? Um remédio comportamental não é muito você fazer uma regulação daquele mercado como se fosse uma agência reguladora. Autoridades tendem a fugir um pouco disso. Sim, como economista, eu tenho que concordar que é ideal fugir de regulação de preço, especialmente para quem viveu a década de 80 e já viu isso acontecer, não dando certo, né? Mas passo então a palavra aqui para os economistas para discutir a questão que o Eduardo deixou aqui no final. Quando e quais são os remédios comportamentais apropriados? Quais são mais apropriados para qual tipo de problema? Qual é a opinião de vocês sobre isso? Eu posso começar. Eu concordo com o Eduardo de que é muito fácil criticar remédio comportamental, mas quando você analisa o caso concreto, muitas vezes, uma análise de proporcionalidade, você verifica que não cabe remédio estrutural, porque ele é bem pontual, e se você bloquear a operação simplesmente por algo limitado, acaba sendo desproporcional. Em casos verticais são mais complicados, porque geralmente, quando o problema é pontual, não tem um remédio estrutural adequado. E quando você... eu não concordo com a frase que diz que, ao utilizar remédios comportamentais em fusões verticais, haveria tendência de under-enforcement. Eu acho que não. Eu acho que há uma tendência de ver essa questão de um lado, se ele é proporcional, aplicar ou não o remédio estrutural, e se ele é possível. O CAD tem aplicado muitos remédios comportamentais, não vou questionar aqui se estaria aplicando muito ou pouco, mas eu diria que é porque os casos são difíceis e a análise que deve ser feita quando aplica-se um remédio comportamental é, primeiro, de fato, como o Eduardo falou, o tamanho do dano, a proporcionalidade e se vale a pena aplicar aquele remédio comportamental. Porque se o remédio, para aquele caso, for uma operação com problema pontual e o remédio, quando a gente analisa, for simplesmente regular preço e quantidade, vale a pena fazer esse tipo de remédio? Será que esse problema é tão grande assim ou é melhor pegar em conduta? Porque se for para o CAD ficar regulando preço e quantidade, aí é melhor deixar a operação aprovada do jeito que foi notificada e pegar em controle de condutas, por mais ineficiente que ainda seja o nosso controle de condutas unilaterais, mas que está melhorando, mas é ineficiente. E tendo em vista que operações verticais geralmente são eficientes, você aplicar um remédio de controle de preço ou quantidade pode limitar as potenciais eficiências da operação. Porque remédio, simplesmente falar que não discrimine e não recuse de contratar, para mim isso não é remédio, cumpra a lei. É um remédio pro forma. Um remédio mesmo que seja efetivo para aquele problema concorrencial é complicado, é extremamente difícil de desenhar, mas às vezes é possível. E até os remédios horrorosos, às vezes eles são eficientes. Eu lembro aqui de um caso envolvendo uma questão vertical, no qual tinha, de fato, pela teoria do dano, poderia fechar o mercado, teria incentivo de fechar o mercado, mas só tinha um comprador daquele produto. E o comprador falou, olha, eu posso ser prejudicado, mas eu simplesmente quero a extensão do contrato por mais de 10 anos e que seja mantida essa fórmula de preço. Mas eu queria que o CAD participasse dessa negociação. É um remédio horroroso,
que o CAD vai estar lá discutindo em relação à fórmula de preço, quantidade, mas um remédio que resolvia o problema. Porque não, é uma operação que era totalmente desproporcional barrar a operação. Ao mesmo tempo, o único agente que seria prejudicado, ele falava que não queria reprovação, e um remédio de alugar o contrato com o ajuste dessa fórmula de preço resolveria. E não foi você que fez a fórmula de preço, né? Exatamente, foi negociado. Então, quando a gente vê estatística, não, remédio horroroso. Foi um remédio comportamental, com controle de preço, mas quando a gente pega o caso concreto, era o melhor remédio possível. Então, a gente tem que olhar muito no caso concreto para ver se aquele remédio foi relevante ou não. Outro exemplo é o da XP, que tem uma cláusula lá dizendo que a XP não vai poder cobrar taxa, não me lembro qual é a taxa, ele diz que não pode cobrar. Quando a gente pega, sem conhecer o caso, fala, não, o CAD resolveu regular preço. Falou, não pode cobrar. Só que foi a XP que falou, olha, eu não cobrava, não pretendo cobrar, já falei para o mercado que não quero cobrar, que isso aqui não é interessante, e eu quero colocar lá no ACC. Aí a gente tem a opção de falar, não coloque isso aqui, ou, tá bom, você disse que não vai cobrar, é até melhor para o consumidor, porque eu vou me recusar. Eu não estou dizendo que qualquer cláusula que a empresa queira colocar, a gente tem que aceitar, né? Não dá. Mas essa é uma cláusula que a gente não via elementos para não colocar, mas quando você vê só do ponto de vista teórico, é uma cláusula horrível, né? Você não pode cobrar aquela tarifa para o cliente. Então, a gente tem que ver muito no caso concreto, de fato, se aquela remédio comportamental cabe ou não. E muitas vezes remédios comportamentais são complementares, né, ao remédio estrutural que foi aplicado. Qual o melhor remédio comportamental? Depende do caso concreto, porque para mim todos são horríveis, mas todos são necessários, dependendo do caso concreto. Daniel? Yeah, so remedies are a difficult issue. I want to just make a couple of observations about remedies. So structural remedies in a vertical matter can be problematic because a lot of the benefits that occur in a vertical matter come from the alignment of joint incentives, and if you split up companies, you can get rid of that. So this was contemplated right in the Microsoft case. We need to break up separate the operating system from everything else, which of course is creating potentially a massive double marginalization-like problem and also a joint investment problem. And so I thought that was a really bad idea. But even back then, people were talking about how, these EDM benefits or this double marginalization is, one well-known economist said it's kind of a theoretical problem. I don't believe that at all. If you can identify any investment that either complement makes that spills over to the other that they don't contract over prior to the transaction, there's a benefit from combining them because you internalize that benefit. So structural remedies have that problem. Behavioral remedies sound good in principle, right? Because you can, like in the AT&T case, for example, the idea was, if the merged firm raised prices to AT&T's MVPD rivals, that was a bad thing, and the argument was they could do that because the merger was going to increase bargaining leverage that would allow the merged firm to do that. And if you could come up with a behavioral remedy that got rid of that bargaining leverage, you could solve the problem. But you would also preserve the ability of the firms to get the EDM benefits from the merger, right? So the parties proposed this arbitration, kind of baseball arbitration, really, where if rival MVPDs thought that they weren't getting a fair deal, they could go to an arbitrator. And while they were going to an arbitrator, there wouldn't be the possibility of a blackout. The merged firm agreed to that. And so that got rid of this change in the threat point under bargaining that gave the merged firm all of this leverage under the government's theory. And so this arbitration scheme could, in theory, solve that problem. And it got the deal through, and they kind of surprised DOJ with this offer. And if you read about it, the DOJ folks wish they had anticipated that. The problem is, you're creating a regulatory superstructure by allowing arbitration. And, are we, if some rival complains that they're going to be disadvantaged by a merger, do we need an arbitration scheme or some kind of behavioral remedy like that protects the competitor that's complaining
And under the argument that we're preserving the elimination of double marginalization, it's fine. We'll just have arbitration. We can get the best of both worlds. No foreclosure effect. And I think that's a very bad idea. I think that would lead to a situation where in most vertical mergers you would want to have some kind of arbitration scheme, which creates this massive regulatory superstructure. And regulation is unbelievably inefficient, which is why there was this large deregulation scheme in the U.S. Not saying that you don't need regulation of certain issues. Certainly, public utilities, natural monopolies, and so on. Regulation seems to be a good solution for that. But I would just caution, I think behavioral remedies could be warranted if the net effects of the merger are harmful. We don't want to move towards a situation where behavioral remedies are imposed just because we think we can have the best of both worlds. Eliminate any harm that's done to a competitor while preserving EDM, even if the net effects of the merger are positive on balance. You wouldn't want behavioral remedies in that circumstance. Obrigada. Acho que aqui foram salientados a importância de se analisar realmente o caso a caso, mesmo porque até regulação de preço que tende a ser evitado como um remédio comportamental, em alguns casos faz sentido, tem se mostrado eficiente e de fato tem alguns exemplos de operações que foram aprovadas com esse tipo de remédio e se mostrou ser um remédio eficiente, que não é exatamente fixar o preço ou fixar o reajuste de preço, mas por vezes renegociar ou negociar uma regra de precificação ou uma cláusula MFN, enfim, são várias as possibilidades. E no quesito remédios, pelo menos, aparece que aqui tem um pouco mais de convergência sobre a questão estrutural e a questão comportamental. Pelo menos na plateia, inclusive, aqui, se aquela empresa entrasse aqui, talvez, pelo menos, a maioria responderia que um comportamental, independentemente do tamanho do dano, um remédio comportamental tenderia a resolver a questão concorrencial, não teria um problema de under-enforcement. E aí eu queria aproveitar o gancho aqui, então, para já abrir aqui a discussão para a plateia fazer perguntas e fazer questionamentos aqui para os palestrantes. Alguém tem alguma questão? Ninguém tem questão? Eu teria mais questões para compartilhar aqui. Vou, então, avançar em mais uma. Daniel... desculpa. Ok, desculpa. Eu passei esse painel inteiro intimidado aqui pela presença de, 6 maiores economistas do antitrust olhando para a gente. Por quem está mentindo, ele não tem pergunta, ele não tem dúvida. Ele sempre sabe. No meu caso, maior verticalmente, no da Beth eu já não diria, maior de fato. Tal. Então, primeiro, parabéns. Eu acho um tema que vocês conseguiram realmente algo que já se discute há 30, 40, 50 anos, trazer elementos que são, de fato, novos, né? A minha intenção com essa pergunta é trazer um elemento novo adicional, que para mim foi muito chocante quando eu vi um artigo na American Economic Review de 2014, do Atalay e outros, né? E o que esse artigo diz? Eu acho que tanto a teoria do dano quanto as teorias de eficiência, elas pressupõem que tem entrega do produto da empresa upstream para a empresa downstream, certo? Tá vendo o produto. Aí você pode ter uma recusa de venda, não entregar, discriminar, ou então tem uma eficiência nessa entrega. O que esse artigo conclui? Ele pega dados dos Estados Unidos de shipment, né, de entrega de produto de uma planta para outra, dos Estados Unidos inteiro, e vê quando que era do mesma propriedade, tinha integração vertical. E o resultado que é bastante chocante é que é muito raro as empresas verticalmente integradas, de fato, entregarem o produto para si próprias. Dando um número, né? Se a gente ordenar na proporção da entrega do input para a empresa que está para frente, né? A proporção do input que é entregue, se a gente ordenar as empresas, a mediana, ou seja, 50%, a empresa que está nos 50%, entrega 0,4%, ou seja, metade das empresas verticalmente integradas praticamente não entregam um produto uma para outra, né? Primeiro, é tão
chocante o resultado, que acho que todos têm o direito de não acreditar, né? Mas assim, foi muito bem publicado no Super Journal, parece muito bem feito. Então, supondo que a gente acredite nesse resultado, né? Qual seria a implicação para uma análise de antitrust? Será que no caso a caso a gente vai realmente só olhar aquela pontinha que de fato tem essas transações são de fato relevantes, né? Ou será que a gente está tendo um excesso de atenção para uma coisa que de fato não tem a fundamentação ali, né? Que nós utilizamos não é de fato relevante. Enfim, essa é a questão. Quem quer começar comentando? Vai, Edu. Eu vou fazer um comentário simples e aí deixar os comentários inteligentes para os outros. É interessante isso, porque enquanto você falava, foi me dando isso como, primeiro, uma evidência de realmente talvez se subestimar teorias de dano, né? Que, enfim, se você continua vendendo para os seus outros concorrentes todos, cadê o fechamento? E, por um lado, uma superestimação de eficiências, né? Porque se você não está vendendo para o seu, cadê as eficiências? Né? E que realmente coloca em xeque duas dos pontos principais que a gente falou aqui hoje, que é a questão do dano e das eficiências. Acabou com o painel. Essa evidência. Valeu, Furquim. Então, vamos discutir os 5, 10%. Então. Não, acho que talvez seja um ponto aí para falar dos incentivos de discriminação, né? E daí talvez o colega do Keynes, que no táxi não estava mais propenso a dizer que quem pode discriminar vai discriminar. Talvez esse artigo mostre que, de repente, quem pode discriminar não tem um incentivo para discriminar. Mas agora eu fiquei... Realmente, eu vou ter que ler muitas vezes esse artigo. Eu acho que, mais uma vez, sendo redundante, depende do caso concreto. Porque esse colega, no mercado dele, de fato, se ocorrer essa integração vertical, o agente vai fornecer insumo. Não tem como não fornecer insumo naquele mercado. O que se pergunta é, você, como agente regulador, não poderia evitar essas preocupações de discriminação e recusa? Grande parte das vezes, sim, mas, como ele diz, o mundo está mudando, os agentes estão ficando mais inteligentes e, principalmente, está mais difícil. Com relação ao algoritmo, Big Data e lá vai, você não sabe nem como é que vai ser feita a possível discriminação e recusa. Então, nesse ambiente, o regulador tem reguladores que optam por evitar a integração vertical, outros não. O CAD, como não é regulador, não vai ex ante proibir ou não o fechamento de mercado. Eu acho que tem que ser analisado a integração vertical a caso, mas quando você menciona esse exemplo, Furquim, veio logo na minha cabeça o caso dos hospitais e planos de saúde. Quando tem uma integração vertical envolvendo hospital e plano de saúde, ele fala, olha, tem o plano de saúde, tem meus beneficiários que vão ser atendidos no hospital. Eu quero que o meu beneficiário, preferencialmente, se ele for para o hospital, ele vá para o meu hospital, que o custo vai ser melhor. Mas, no final das contas, eu quero que o meu beneficiário não vá para o hospital, porque é um custo. Eu quero que os beneficiários dos outros planos de saúde vão para o hospital, porque, enquanto o meu é custo, o dele é receita. Então, tem muito disso, aí vai depender do caso concreto. Quando ele tem uma elevada participação de mercado, no mercado de plano de saúde, ele acaba, sim, dependendo do modelo de negócio dele, se for estritamente fechado, se o beneficiário dele só for no hospital, por mais que ele não queira que o beneficiário vá, o beneficiário vai, não tem jeito. Agora, se ele tiver uma participação pequena, ele tiver outros hospitais, não necessariamente o beneficiário dele vai para aquele hospital, porque ele não quer que o beneficiário vá. Aí tem outros que adotam uma medida mais preventiva do paciente não ficar doente e deixe que os outros beneficiários vão para lá. Aí depende muito. Aí você viu o caso da Unimed. Unimed não, Unimed toma uma postura mais verticalizada, né? Se for para ficar doente, que vá para o meu hospital. Já outros não quero. Por mais eficiente que eu seja, eu quero que ele não fique doente e, se for, vai ser do meu plano de saúde concorrente. Então, depende um pouco mais do mercado. Quando eu penso logo refinaria, petróleo e gás, vai entregar. É a Petrobras que entrega. Eu não sei como é a estrutura de mercado dos Estados Unidos nesse ponto, mas eu diria que no Brasil teria uma tendência maior a fornecer. Mas também depende do que ele está entendendo como integração vertical.
Porque imagine Americanas comprando uma transportadora. Dependendo do tamanho da transportadora, a Americanas vai usar ou não. Daqui a pouco pode usar totalmente, pode não usar. Ou se for o contrário, se for uma grande transportadora comprando uma empresa de internet pequena, a transportadora vai transportar 98% de outros agentes. Então, assim, teria que ver as premissas utilizadas no artigo para ver se são razoáveis ou não, e dessas premissas se adequam ao mercado brasileiro. Daniel, please. Yeah, so that's an interesting paper, which I'm not particularly familiar with that paper, but the idea that you don't see foreclosure in that example just raises the point that there's not a lot of empirical evidence in economics showing anti-competitive harm from vertical mergers. Very, almost none, in fact. Okay, and I think that raises some questions about, whether when we hear complaints from rivals, what we're hearing are complaints that they're going to face a more efficient firm because of some joint investment benefit, some elimination of double marginalization, or whether they're actually going to be foreclosed in some way. And that's just one example, and it's one industry, and you can't really, I agree completely with Keynes that it's case by case, and so that's just one example. But you got to look at the specific example, but there's this is another reason why my personal prior about vertical mergers, because of the absence of really rigorous empirical evidence showing that they're harmful, is that my prior is that they're probably not, okay? And there's theoretical reasons to believe there are significant benefits, and so I think the presumption of some benefit is appropriate, and that's just another consistent piece of empirical evidence. Although I would say that I don't think that paper talks about welfare effects, right? It's just talking, yeah. So this is another thing that we haven't really talked about in this panel, but measuring real effects, I think, is important. You can occasionally find net competitive harm as a matter of theory. So, we need to look at these things. Sim. Bom, obrigada. Obrigada, Paulo, sempre contribuindo e fazendo milagre, que é fazer 3 economistas aqui quase concordaram sobre o mesmo tema, também tendo a querer que ter que olhar caso a caso e que deve ter algum erro de medida aí nessa pesquisa. A gente pode olhar mais com cuidado. Eu sei que já acabou, mas dá aqui a palavra para a professora Beth, não? Uma palavrinha, 2 minutos. Ok. Obrigada. Me ocorreu quando, Keynes, por conta do exemplo que você deu de verticalização do plano de saúde hospital, há alguma consideração sobre uma eficiência vinda de redução de assimetria de informação em setores tão complexos quanto esse? Porque a gente sabe que os dois reclamam e os dois se merecem, né? Então, todos alegam que, de fato, tem redução de assimetria de informação. Eu diria que eu concordo que a redução de assimetria de informação nesse mercado, eu diria que qualquer integração vertical, plano de saúde e hospital, plano de saúde e laboratório, clínicas e plano de saúde, hospital e laboratório, você tem, de fato, um ganho de eficiência de assimetria de informação. Porque parece que é uma guerra entre plano de saúde, hospital, laboratório e médico, né? Eu não vou dizer aqui quem tem razão, quem não tem razão, mas o ponto é que essa guerra existe, por isso que cerca de metade das operações envolvendo o plano de saúde estão no CAD, envolvendo conduta na alteração do mercado de saúde, mas, de fato, se você olha para um lado, tem eficiências gigantescas, e eu diria que essa talvez seja a principal, né? A redução de assimetria de informação, mas, do outro lado, você tem reclamações, a torta é direito, cada um defendendo seus argumentos, mas eu acho que essa é uma eficiência que existe de fato e que tem que ser pesado toda vez com a teoria do dano de fechamento de mercado nos casos envolvendo hospital e plano de saúde.
Obrigada, Kenis. Adoraria continuar a discussão, especialmente no setor de saúde, mas eu realmente preciso encerrar o painel, então eu gostaria de agradecer imensamente a participação de todos os panelistas que vieram até aqui, se prepararam para as perguntas. Agradecer também o Lucas, a Ana e o Gabriel, que me ajudaram a organizar o painel, a propor e organizar o painel. Pedir uma salva de palmas para os panelistas.